De repente a gente podia falar um pouquinho sobre como é que está o mundo e depois a gente ir para o Brasil, porque eu acho que tem uma conexão direta aí, né, entre as duas coisas. Nós tivemos como resposta à crise de 2008 uma intervenção sem precedentes na economia global por parte dos bancos centrais, né? Agora, essa intervenção que a gente teve por conta dos fechamentos, né, dos lockdowns, por conta da pandemia, deixou aquela intervenção lá de 2008 parecendo pequena, né? E eu vejo uma mudança também na forma que a intervenção aconteceu, porque lá em 2008, o grosso dos recursos foram direcionados diretamente para os bancos reporem as suas reservas, digamos assim, porque havia uma desconfiança em relação à consistência do próprio sistema, né? E de uma certa forma, o crédito não foi muito facilitado, tipo, o dinheiro não chegou lá na ponta, não chegou para o consumidor, para as famílias e mesmo para as empresas, né? O que eu vejo nessa intervenção atual é que a gente teve uma injeção diretamente na ponta, com americanos, por exemplo, né, aconteceu em outros lugares do mundo, mas acho que aqui aconteceu mais, recebendo cheques poupudos, acesso a seguro-desemprego que não tem comparação, né, gerando um cenário onde hoje, né, eu viajei nesse final de semana aqui pela Flórida e a gente tem placas assim de contratos em tudo que é lugar, só que um estudo feito pela Universidade de Chicago mostra que para metade dos americanos, especialmente naquele low end, né, da faixa salarial, vale a pena ficar em casa e não trabalhar, né? E a gente teve aí dados de inflação vindo bem acima do esperado, enquanto por outro lado o Fed, mesmo o governo, né, o porta-voz do Biden falou que eles não estão preocupados com a inflação porque é uma coisa transitória e que vai passar, é só essa questão da recuperação econômica forte depois da pandemia. E só para, né, aumentar ainda a pressão inflacionária, por conta da pandemia a gente teve uma série de choques de oferta, né, com ofertas diminuindo numa série de setores estratégicos, como por exemplo a produção dos chips. Chips estão em falta no mundo inteiro, e a presidente da Ford falou há pouco que espera que demore ainda 2 anos, né, para essa oferta voltar à normalidade e catch up com a demanda. E parece, né, que nós temos, ainda acima disso tudo, uma série de outros estímulos previstos, como o pacote de infraestrutura e uma série de outras medidas por parte do governo para injetar ainda mais recursos na economia. A pergunta que eu faço é, número 1, de fato essa inflação parece transitória? Porque para mim não parece tão transitória assim. E número 2, que eu acho que é o X da questão, o quão agressivo será o Fed para eventualmente combater essa inflação que pode, né, pegar tração, pode pegar momento, e você, como economista, sabe melhor do que ninguém que quando uma inflação pega momento é mais difícil depois de controlar. Então, a pergunta número 1 é, qual a sua expectativa para a inflação, especialmente aqui nos Estados Unidos? E número 2, qual vai ser a postura do Fed diante desse cenário e se de fato o Fed vai ser mais agressivo caso a inflação comece a sair, né, desse escopo atual de ser uma inflação transitória? Legal, não, muitos pontos importantes aí que você colocou, Leandro. Primeiro, sobre a crise de 2008 comparado com a crise de 2020. Eu acho que essa comparação é interessante, é importante a gente fazer, até para pensar como é que continua agindo para frente, né? A crise de 2008 foi uma crise fundamentalmente gerada por problemas econômicos, né? Nós tivemos o motor da economia, que é a intermediação financeira, né, engripou, né, os bancos estavam sobrealavancados, endividados demais, as famílias endividadas demais, os governos endividados demais, especialmente ali na Europa, certo? Ou seja, era uma crise de sobrealavancagem e que necessitava de um longo período de redução de dívida, né, de pagamento de dívida, de digestão de todo aquele processo anterior que tinha sido de dar crédito demais, no caso da economia americana, especialmente no mercado imobiliário, mas que aconteceram em outros mercados também, né?
e as famílias muito endividadas também, né? Na hora que a crise aconteceu, o motor da economia parou e precisou de um longo período para recuperar esse motor, né? De longo período de redução de dívida, de desalavancagem, muita injeção de capital ali nos bancos, muito estímulo para que esse crédito continuasse rolando e a economia continuasse andando forte, né? Para não deixar a roda parar até essa digestão toda acontecer, né? Um controle muito maior do sistema, ou seja, o processo de cura da economia naquele momento foi um processo que durou 3, 4 anos, né? Você precisa deixar a política monetária, esses estímulos por muito tempo, juro em zero por muito tempo, para garantir que toda aquela digestão acontecesse e a economia fosse recuperando gradativamente, né? Demorou uns 2, 3 anos para a economia recuperar. Aqui foi completamente diferente, né? Foi um problema de saúde pública, né, que afetou uma economia que estava saudável, o sistema financeiro saudável, os países, de forma geral, o Brasil é uma exceção, mas os países, de forma geral, com um bom equilíbrio fiscal, as famílias pouco endividadas. Então, a economia mundial vinha crescendo num ritmo bom, numa tendência boa, quando foi interrompida bruscamente pela questão da pandemia, né? No momento em que, e aí qual foi qual era a ideia de programa ali? Não é sanear o setor financeiro para que a economia continuasse funcionando, mas o contrário, era dar dinheiro para pessoas e empresas para que elas pudessem passar um período de hibernação, né, com portas fechadas, sem morrer financeiramente. Ou seja, as famílias continuarem pagando ali suas obrigações, né, o sistema de pagamentos da economia precisava continuar funcionando. Né, não adiantava falar assim, olha, ninguém mais precisa pagar imposto. Aí o governo não tinha como transferir dinheiro para as pessoas, certo? Então, as coisas precisavam continuar funcionando, né, os aluguéis precisavam continuarem sendo pagos, os contratos precisavam ser honrados, então foi dado recurso, dinheiro para as pessoas, e o que freava a economia era um problema de saúde, né? No momento em que as tecnologias permitiram que a economia voltasse a funcionar, né, reuniões como essa pudessem acontecer, as tecnologias estavam disponíveis, mas as pessoas não tinham sido empurradas à tecnologia, né? Tanto de reuniões remotas, quanto de compras online, essas coisas todas. E a vacina apareceu, no momento em que aparece a vacina, o horizonte todo muda, né? Hoje a gente ainda está numa situação muito complicada, preciso tomar muito cuidado, etc., mas eu tenho um conforto dentro, né, a gente tem um conforto dentro da gente, que é saber que tem uma vacina, em algum momento a gente vai ser vacinado, e sei lá, 2022 vai ser mais normal. Tem um horizonte, né? Então isso tudo permitiu com que a economia voltasse, né? Aí, diferente do que foi lá em 2008, no momento, na situação atual, como a economia está bem, se você mantiver os estímulos, que nem foi em 2018, 2008, a economia vai para o superaquecimento, porque a gente está normal, a economia está normal, né? Ali não, ali você precisava de muito estímulo para que acontecesse, né, em 2008, acontecesse o processo de cura da economia. Aqui a economia não está com problema, quem está com problema é a saúde pública, né? Se a gente equaciona essa questão da saúde pública na economia, a economia tende a crescer rapidamente. Eu acho que esse é o ponto-chave agora, é entender que nós estamos numa outra fase da pandemia em termos econômicos, né? O ano passado a gente estava em queda, agora a gente está em alta, e segundo, não é necessário tantos estímulos por tanto tempo, o juro não pode ficar em zero por 3 anos, como ficou lá no período de 2008, então eu acho que o FED está sinalizando isso, e na minha impressão, ele vai acabar mudando de ideia, ao perceber que a economia se normalizou, né? Isso é saudável. Juro zero nos Estados Unidos não é bom. Juro zero nos Estados Unidos significa que a economia está com uma doença. Mas será que essa inflação, né, não vai perdurar por mais tempo de forma mais forte? Porque, veja, me parece que o remédio foi excessivo. Foi o recorde histórico de poupança dos americanos. Ou seja, e muita gente não está indo trabalhar porque ganha mais ficando em casa. Então, me parece que foi um surto de liquidez aí que, não, a sua opinião, isso vai ser absorvido ou a gente pode ter, de fato, criado um problema maior? Não, eu acho que vai ser absorvido ao longo do tempo. Eu acho que o que foi feito até agora foi o necessário.
o Fed sabia que estava errando para mais, o mundo sabia que estava errando para mais. Na hora do aperto ali, da crise aguda, você fala, não, erra para mais, dá mais dinheiro, quanto precisa? 10? Dá 15. Precisa baixar o juro para 2? Baixa para 0. Porque o mundo precisava sair da recessão. E eu acho que o ponto-chave agora, né, é o seguinte, o que foi feito até agora, ok. Só que agora nós estamos em outra fase. É preciso começar a desacelerar os estímulos e retirar lá na frente. O que está preocupando a mim e a maioria dos mercados é que o Banco Central americano continua com o discurso como se a gente estivesse na necessidade de manter esses estímulos na mesma intensidade para anos na frente. E seguindo a liderança do governo, que continuou defendendo novos pacotes, novas intervenções. Exatamente. Olha, assim, só um ponto que eu acho muito, muito relevante aqui. Os Estados Unidos já vinha num crescimento forte no ano passado. Tinha acabado de colocar um tri na economia em dezembro. Não havia a menor necessidade de enfiar mais um tri e 800. Logo na sequência, entendo que o presidente Biden queria chegar lá para, né, dar a cara dele, tudo bem. Agora, 1 tri 800, quando eu vi aquilo, eu falei, ele jogou 1 tri 800 porque ele quer aprovar metade disso, fazer uns 700 e tal. Não, aprovou tudo. Né? E logo em sequência veio com mais 2 grandes programas, ou seja, eu acho que a gente está passando da fase de, tem que fazer o que for necessário, depois a gente ajusta, chegou a fase do ajuste, e eles continuam na tendência de, não, vamos dar mais. Eu acho que aí sim começa a me preocupar, e é interessante que a gente vê economistas como Larry Summers, que é um democrata histórico, super defensor do gasto maior ali durante a pandemia, e ele e outros, né, Olivier Blanchard, Kenneth Rogoff, todos começando a dizer, peraí, estamos indo um pouco longe demais, né? Então, acho que agora a gente está entrando numa fase mais arriscada lá fora, que pode acabar batendo aqui, ou porque a inflação vai ser muito mais alta, ou porque o Fed vai acabar, como é que fala, wake up call em português, ali quando tocar o alarme, dá o despertar ali, ele percebe que precisa age um pouco mais rápido que o esperado e chacoalha os mercados. E aí, pessoal, estou bem na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.